Eu acho que a criatividade ela vem em todos os detalhes. O Brasil olhará com muito mais atenção para as chamadas indústrias criativas. Precisamos tratar bem os nossos poetas, escritores, os músicos. Nós geramos divisas para o país, porque nós pagamos impostos também. No século XX, a economia mundial dependia basicamente da produção em série, da massificação e da detenção das matérias-primas. Aço, petróleo, pedaços de terra, ouro. Alguns efeitos colaterais deste processo eram a exploração dos recursos naturais e a degradação ambiental. Estes elementos continuam presentes no século XXI, mas uma nova economia vem se consolidando. Uma economia centrada nos potenciais humanos mais refinados. Conhecimento, criatividade e iniciativa produzindo arte, cultura, espetáculo, ciência, tecnologia e, sobretudo, riqueza. No Repórter Senado de hoje, um mergulho no universo de novos empreendedores e novas possibilidades. Veja agora em Economia Criativa, no Repórter Senado de Mariana Abreu. Penas, broches, pedrarias, tecidos, rendas. Materiais que até pouco tempo não faziam parte do dia a dia de Bárbara. Não faziam. Há 5 anos, a administradora de empresas com pós-graduação em marketing decidiu largar tudo. Tirou um ano sabático, usou as economias e foi atrás de descobrir o que queria fazer. Fiz várias viagens e visitei uma prima que na época fazia bolsas artesanais. E cheguei no ateliê dela e falei, quero fazer uma bolsa porque eu gosto de moda. Mas aí eu fiz vários acessórios de cabeça. E aí fiz e comecei a usar. E as pessoas não paravam nas ruas, assim, né? Onde você comprou? Você vende? Aí eu... né? E aí realmente me despertou de que era o que a minha avó fazia, né? Me veio todo, porque quando essas coisas acontecem, a gente não pensa na hora. A avó paterna, Dona Catarina, foi a primeira chapeleira de Brasília. Nossa, a memória é enorme, assim, porque a minha avó, ela sempre trabalhou dentro de casa. E toda vez que a gente chegava lá, as netas, ela vinha experimentar um chapéu na nossa casa. Deixa eu ver como é que ficou. Ela usava a gente de manequim. Mas um ingrediente especial permitiu aos chapéus de Bárbara ganhar reconhecimento e mercado: a criatividade. A criatividade é o centro e é tudo no meu negócio. As peças são únicas, no meu caso são, em alguns casos, exclusivas, então cada peça é uma peça. E por ser um trabalho manual, cada peça sai diferente, mesmo que eu queira copiar uma da outra, ela sai única da forma como ela é feita. Afinal, o que é criatividade? Criatividade trata de fazer algo que possa contribuir por meio do potencial de criação, né, para se alcançar melhores resultados, seja por meio de um produto ou de uma solução. A criatividade, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser construída ao longo do tempo, né? E ela é fruto, né, de características tanto do indivíduo como também de características do ambiente. Você tem que fazer com que pessoas educadas sejam criativas. Isso exige uma metodologia, uma pedagogia diferente. A pedagogia do incentivo, do respeito à criatividade, do menino que dá uma resposta diferente e o professor pesquisa, e não nota baixa, só porque é diferente do que está no livro. Criar o novo, reinventar, unir pontos aparentemente desconexos. Isso é criatividade. O fenômeno não é novo. Desde o início dos tempos, boas ideias vêm ajudando a encontrar soluções para velhos e novos problemas. A descoberta do fogo, por exemplo, mudou o rumo da humanidade. Dominá-lo permitiu ao homem pré-histórico se aquecer, proteger-se dos predadores e cozinhar os alimentos. Outras grandes inspirações permitiram a invenção da roda, da escrita, da penicilina e da tão popular internet. Mas a criatividade também pode estar nas pequenas coisas. Por exemplo, essa cestinha, né, que normalmente a gente utiliza o quê? Para guardar coisas. Tá? O que a gente observa? Um novo uso foi dado a esse objeto aqui, ou seja, uma série de fitinhas, né, foram colocadas aqui. Você vai fazer o embrulho, um presente,
não fica aquelas fitas caindo, saindo da sua mão, rolando, né? Então você observa que foi colocado aqui esse palitinho, né, para encaixar as fitinhas, ou seja, isso aqui é uma maneira de olhar isso aqui de um outro ponto de vista, de um outro ângulo, né, de atribuir um novo uso a esse objeto. Não é à toa que ela está na moda. Matéria-prima de inovações, a criatividade é a base de uma economia que ganha cada vez mais espaço, a economia criativa. O conceito vem do termo indústrias criativas, inspirado em um projeto australiano. O conceito de indústrias criativas nasce na Austrália. Há 20 anos atrás, um primeiro-ministro australiano disse que a Austrália tinha grande vocação para se tornar uma nação criativa. E aí a palavra criatividade foi associada às indústrias do simbólico da comunicação, às indústrias da cultura. Esse conceito vai ser tomado pelo John Majors na Inglaterra e eles criam um ministério das indústrias criativas. A Inglaterra se torna uma grande referência. O Reino Unido identificou 13 setores com potencial para a criação de riqueza e geração de empregos e que nascem da criatividade, habilidade e do talento individuais. O movimento ficou conhecido como Creative Britain. A experiência deu tão certo que virou referência mundial. Algumas cidades que buscavam uma reconfiguração econômica, sobretudo como Londres e Barcelona, eles começaram a perceber que essas atividades mais ligadas à criatividade, elas eram potencialmente geradoras de emprego, empregos de qualidade, empregos com muito conhecimento e não poluentes, ou seja, dentro de uma economia mais contemporânea. Segundo a Unesco, o comércio mundial de bens culturais saltou de 39 bilhões de dólares em 1994 para 59 bilhões em 2002. O problema é que os benefícios ainda se concentram fortemente no Reino Unido, nos Estados Unidos e na China. A América Latina e o Caribe juntos não representam mais de 3% do mercado. No Brasil, a economia criativa começou a ser discutida em 2004, durante encontro em São Paulo da UNCTAD, braço da ONU que trata de desenvolvimento. Mas só 8 anos depois, o país criou a Secretaria de Economia Criativa. A missão? Propor, colocar em prática e monitorar políticas públicas para o desenvolvimento local e regional, priorizando o apoio aos profissionais e aos micro e pequenos empreendimentos criativos. Quando a gente fala de economia da cultura, a gente está falando especialmente da economia voltada ao patrimônio cultural, que tradicionalmente a gente divide em patrimônio cultural material e imaterial, e a economia das artes, as dinâmicas econômicas que envolvem as artes, como a dança, a música, também as indústrias culturais, como o cinema, como a indústria do livro. O conceito de economia criativa é um conceito da economia da cultura ampliado. E aí são incluídas nessa economia também as chamadas criações funcionais. É o caso da moda, é o caso do design, é o caso também da arquitetura e do urbanismo. A decisão de criar a secretaria junto ao Ministério da Cultura tem recebido críticas. A meu ver, deveria ser um movimento interministerial, preferencialmente abraçado pela própria Casa Civil. A exemplo do que foi observado na Inglaterra, no governo do Tony Blair. Uma pasta independente com articulação com todas as demais pastas representantes daquele país. O conceito de economia criativa adotado pelo Ministério da Cultura também vem sendo questionado. Como deixar ciência e tecnologia de fora? Então, ciência e tecnologia talvez seja o estado da arte da produção intelectual. E talvez seja a ferramenta mais poderosa, e isso acredito que eu possa falar em termos de consenso mundial, né? Quando se fala de desenvolvimento nas mais diferentes esferas. Tem várias coisas que têm que ser equacionadas, né? A capacidade o elemento conceitual, que é fundamental, e depois a capacidade do Ministério atuar de uma maneira consistente ao longo do tempo. Porque, do contrário, a gente tem aquelas tradicionais políticas que são muito interessantes do ponto de vista conceitual, mas na hora de usar os instrumentos propriamente de ação política, de planejamento e da consistência e sustentabilidade para a política, a gente vê que sempre fica algo a desejar. Existe um mosaico, né? E como a gente estava conversando, a economia criativa, principalmente uma economia criativa brasileira, ele é necessariamente um processo em construção. Esse entendimento que são vantagens comparativas ligadas a determinada
população, determinada nação em um determinado território, onde o processo produtivo e criativo ele é mais focado realmente no software, ou seja, na inovação, na criatividade, do que no hardware, ou seja, numa força de trabalho ou um pedaço de terra. A UNCTAD define a economia criativa como a economia do intangível. Já o SEBRAE... Economia criativa são negócios que geram valor a partir da criatividade. Tudo aquilo que o ser humano, com a criatividade dele, consegue o seu recurso, consegue o seu sustento, isso é considerado no mundo como economia criativa. E aí tem saído agora alguns recortes do que seria isso, economia criativa, né? E aí nós podemos pensar na toda a cadeia produtiva da economia da cultura e algumas áreas afins que estão em volta, tecnologia, gastronomia, o artesanato. Segundo Rossana Pavanelli, para entender do que economia criativa trata, é preciso primeiro compreender 3 conceitos. Economia consiste na produção, distribuição e no consumo de bens e serviços, ou na arte de utilizar recursos limitados para atender demandas ilimitadas, promovendo o bem-estar social. Indústria são setores que geram emprego, renda e riqueza por meio da comercialização de produtos, contribuindo para o crescimento da nação. Criatividade é a capacidade de fazer uma coisa de maneira nova ou diferente do habitual para alcançar melhores resultados. Ou seja, a economia criativa compreende setores e processos que têm como combustível a criatividade, em especial a cultura, para gerar localmente e distribuir globalmente bens e serviços com valor simbólico e econômico. Nós temos a indústria da moda, a indústria do design, a indústria do cinema, a indústria fonográfica, a indústria das artes e das representações e manifestações populares de uma forma geral, né? Nós temos arquitetura, publicidade, jogos de animação, que, por sinal, movimentaram mais do que toda a indústria cinematográfica mundial nos últimos 10 anos. E essas indústrias, elas acabam sendo transversais, em sua grande maioria, às cadeias tradicionais, né? Como nós já dissemos a respeito do exemplo da indústria do design, quando ela possibilita uma indústria tradicional como o setor automotivo, o setor moveleiro e dentre outros tantos segmentos, até mesmo a indústria alimentícia, né? Ganhos em termos de competitividade. Então a gente está falando de setores criativos que movimentam uma economia, que essa economia é por natureza uma economia da abundância. Abundância por quê? Porque ela é fundamentada na nossa criatividade, na nossa capacidade de inventar, na nossa capacidade de agregar valor a produtos tradicionais. A economia criativa se caracteriza pela abundância, pela sustentabilidade social e pela inclusão produtiva. Vamos ganhar na quantidade, né? Vamos ganhar muito mais na relação cooperativa, vamos ganhar muito mais na capacidade de veicular comércios através das tecnologias, de podermos exportar nossos produtos, né? De pensarmos de que forma a gente pode trabalhar a cultura digital e esses novos modelos de negócio. Para a economia criativa, quanto mais denso, diverso e rico o conteúdo cultural de uma sociedade, maiores as possibilidades de desenvolvimento. O consumidor é protagonista das suas decisões e não precisa necessariamente da intermediação do mercado. As micro e pequenas empresas funcionam como canal de inclusão econômica e permitem a atuação em mercados diferenciados. As novas tecnologias impactam a produção, distribuição e o consumo. A decisão de em que setores investir depende das especificidades, dos talentos e das vantagens competitivas de cada região. De repente você tem uma cidade X que ela não tem grandes histórias por trás, é relativamente nova, ela não comporta as indústrias tradicionais, ela não tem uma vocação, por exemplo, para artes, mas que você consegue montar ali um polo tecnológico, ou você consegue criar políticas de incentivo para que seja um polo de design. Esse novo olhar recai também sobre os modelos de negócios, baseados agora no uso de redes de colaboração entre os agentes, na exploração de canais alternativos de distribuição e no uso de novas tecnologias. Um fenômeno musical nascido em Belém, na região amazônica,
criou uma forma diferente de tornar os artistas conhecidos. No Tecnobrega, os compositores gravam as músicas em seu estúdio e distribuem gratuitamente as faixas dos CDs para DJs e vendedores ambulantes. Os primeiros tornam as músicas conhecidas. Os segundos multiplicam esse efeito, funcionando como canais de distribuição. O músico então ganha ao ser contratado para os shows. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, em 2006, o Tecnobrega congregava 140 bandas, 700 conjuntos de equipamentos e 860 vendedores ambulantes, produzindo 4.300 festas por mês e gerando 6.400 postos de trabalho diretos. É perceber que desde a produção do instrumento musical, até o criador que escreve a música, até o papel da partitura, até a loja que vende, até os shows ou os espetáculos musicais, tudo isso faz parte de uma cadeia produtiva. No próximo bloco, gastronomia, cinema e políticas públicas de apoio à economia criativa. Em instantes.